Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início nessa manhã ao culto de honra e louvor ao nosso Deus. Eu peço àqueles irmãos que puderem para se colocar de pé. Nós vamos ler João 17, versículos de 1 a 11. Eu vou ler o primeiro e a Miriam com a igreja estará lendo o segundo, assim até o versículo 11. Leiamos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa para a confissão de pecados. E após alguns instantes eu estarei quebrando o silêncio. Senhor meu Deus, a tua igreja está diante de ti nesta manhã, pedindo, Senhor, misericórdia, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Eu te peço, Senhor, que ouça as nossas orações, que o Senhor nos perdoe, Senhor, e nos ajude, Senhor, a não mais cometer estes pecados, Senhor. Que o Senhor sonde os nossos corações, as nossas mentes, e não nos deixe, Senhor, voltar a fazer aquilo que não te agrada, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor entregou o teu Filho na cruz para que pudéssemos, Senhor, ter essa oportunidade de sermos perdoados, Senhor, e um dia estar contigo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Peço aos irmãos que puderem mais uma vez se colocar de pé. Nós vamos cantar o hino 222. Vamos abrir nossas Bíblias no livro agora de João, capítulo 13. Vamos ler em uma só voz os versículos 16 e 17. João 13, 16 e 17, leamos em uma só voz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois e as praticardes. Vou pedir agora ao nosso irmão Danilo, que vem aqui à frente, faça uma oração de adoração ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui em Tua casa, em união com os irmãos, meu Pai, assim como diz a Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa semana, Senhor, que tivemos, essa que vai se iniciar, Senhor.
E por estarmos presentes aqui, meu Pai, que possamos continuar adorando a Ti, Senhor, dando graças, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, meu Pai. Nos mínimos detalhes, o Senhor cuida de nós, meu Pai, e te agradeço por isso, meu Pai. Cuide de cada irmão que está aqui hoje, dos irmãos que estão em casa, enfermos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um, meu Pai. Essa é a oração que faço, Senhor, agradecendo por tudo que faz por nós, em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que puderem novamente se colocarem de pé. Nós vamos cantar agora 2 cânticos de adoração ao nosso Deus. E no segundo cântico, aquele irmão que veio preparado para trazer os dízimos e ofertas, pode ficar à vontade.
poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Oremos. Bendito Deus, glorioso Pai, graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede viver. Aqui estamos, Senhor, na tua presença, nesta manhã, no dia do Senhor, com gratidão no nosso coração, ó Pai, cantando louvores a Ti. Senhor, te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão, com alegria, Senhor, cantando a Ti nesta manhã. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, estar na Tua casa, estar servindo ao Senhor, estar participando, Senhor, deste culto de adoração, de louvor a Ti, e também desejosos de aprender também, ó Pai, a Tua palavra, os Teus ensinos para nossa orientação diária. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, preparando os nossos corações, Senhor, para esse momento de aprendizado da Tua palavra. Abençoe o Teu servo que vai nos trazer a Tua palavra, a Tua mensagem, que ele seja usado com poder, com autoridade, com a sabedoria do Senhor, para nos entregar o Teu recado, e que a Tua palavra, Senhor, possa falar profundamente aos nossos corações, nos preparando, Senhor, cada dia mais para fazer a Tua vontade. Te agradecemos nesse momento, Senhor, também pelos dízimos e ofertas que são trazidos, são entregues aqui na Tua presença, Senhor, para o Teu serviço. Pedimos que o Senhor esteja abençoando essas contribuições, para que elas sejam, Senhor, multiplicadas para atender às demandas, às necessidades do Teu serviço aqui nesse lugar, a Tua casa. E que assim, Senhor, o Teu trabalho aqui seja sempre sustentado, seja mantido conforme a Tua vontade soberana, para a glória do Teu santo nome. Abençoe os que contribuem, abençoe os que cooperam, os que se dedicam, os que se esforçam, Senhor, para cooperar na sustentação desta obra, para que tenhamos todos nós sempre as nossas mãos cheias para trazer e entregar aqui, Senhor, na Tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, por esse dia, e te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Vamos agora ler a pergunta e a resposta do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 178. Vamos ler a pergunta e, em sequência, a resposta, todos em uma só voz. O que é oração? A oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, com confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Amém. Passo a palavra agora para o presbítero Emerson, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Bom dia, amada igreja. Com muito temor e tremor que nós aceitamos o desafio, né, de estarmos aqui hoje, em substituição, cobrindo, né, a ausência do pastor que está de férias, e conto com as orações dos irmãos, porque é uma tarefa grandiosa, mas também desafiadora, né? Falar da palavra de Deus com fidelidade, né? Conforme ela nos pede. Convido os irmãos que possam estar abrindo nas suas Bíblias, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, eu vou estar fazendo essa leitura, peço aos irmãos que possam estar acompanhando. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, eu estarei fazendo essa leitura do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Leamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Deus, Pai misericordioso, a Tua palavra foi exposta. Estamos aqui, Senhor meu Deus, para aprender mais sobre Ti. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos capacite, para não estarmos falando nada de nós mesmos, mas sim o que o Senhor quer passar para a nossa igreja, para os seus servos. Clamamos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, em 1942, um jovem adventista chamado Desmond Thomas Doss ingressou no serviço militar dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial, Doss insistiu em ajudar o seu país, sendo ele um patriota, nessa guerra. Só que ele tinha um problema não, né, uma virtude. Ele era evangélico e ele seguia muito bem o que a Bíblia lhe ensinava. Ele não pegava em armas. Mas ele, patriotamente, ele se alistou e quis participar dessa guerra.
só que de uma forma diferente, sem pegar em arma. Ao invés, enquanto todos vão para a guerra para matar, para lutar pela sua vida, ele foi lá para salvar vidas. Pensem, um homem que vai para a guerra sem pegar em armas, que loucura. Só que ele foi com essa incumbência e passou por enormes dificuldades. Os seus superiores não o queriam, os seus amigos também não o queriam, porque o que vale um homem numa guerra sem poder pegar em armas? Ele vai defender quem? Quem esse rapaz, essa pessoa iria defender? Mas ele mesmo assim insistiu, ele lutou pelo seu direito de ir à guerra, se baseou num artigo que fala, artigo americano, que fala sobre objetores de consciência, que é o fato de um soldado não realizar atos que violem suas crenças. E assim, ele conseguiu, depois de muito tempo de batalha, de luta judiciais, ele conseguiu ingressar e ir para a guerra. Só que ele foi designado como para infantaria, para ajudar pessoas, que serviços de paramédico. Então, dessa forma, ele conseguiu ingressar e ao passar do tempo, no decorrer, as pessoas, os seus amigos, começaram a ver a sua postura de altruísmo, a sua postura de ajuda, a sua inteligência, e começou a ganhar a confiança desses seus amigos. Em uma das batalhas, de uma das missões que eles tinham, o exército americano, que era conquistar uma parede rochosa na cidade de Okinawa. Lá, eles tinham que conquistar essa parede porque o inimigo estava bem posicionado, os japoneses estavam bem posicionados, eles tinham que conquistar, para o êxito da sua missão, eles tinham que conquistar essa parede rochosa. Só que, infelizmente, para o exército americano, os japoneses estavam muito melhor preparados, e ali foi feita uma limpa. Os japoneses conseguiram matar vários soldados, e fazendo com que o exército americano recuasse. E nessa questão de recuar, vários soldados ficaram para trás. E esse foi um ápice da história de Desmond Thomas Doss. Ele conseguiu salvar, sem portar nenhuma arma, 75 vidas. Rastejando pelo campo de batalha sozinho, salvando essas vidas. Ao final de ter resgatado essas 75 vidas, ele foi alcançado por uma granada que foi jogada, vários estilhaços no corpo dele, ele ficou impossibilitado de completar a sua missão. E, mesmo assim, no ato em que eles estavam tentando resgatá-lo, ele ainda foi alvejado com um tiro no braço, que fez com que fraturasse o braço. E, ainda assim, ele preferiu dar o lugar para ser resgatado a outros soldados que estavam em situação mais precária do que a dele. O que chama atenção nessa história toda, que eu acabei de contar, não é o fato dele ter salvado essas vidas, dele ter conseguido resgatar 75 vidas, mesmo sem portar armas, mas sim o motivo, a causa motivadora que o levou a fazer isso, que é seguir os ensinamentos bíblicos, que é o fato dele ter se ingressado para salvar vidas, ao invés de matá-las. Então, nós vamos debater sobre esse tema nessa parte da manhã. O que a palavra do Senhor nos trouxe no coração é expor o motivo que levou Desmond Thomas Doss a executar essa história. Eu creio que muitos aqui já ouviram, já até viram o filme. Tem um filme que foi feito pelo Mel Gibson, se não me falha a memória, que chama Até o Último Homem. Também teve alguns livros que também contam a mesma história, e então nós vamos ver por que Thomas Doss chegou a fazer esse sacrifício. Nessa passagem que nós lemos de Filipenses 2, Paulo nos fala sobre o serviço, sobre como o cristão deve se portar no mundo diante da palavra de Deus, de como Deus nos requer
essa postura. E em Filipenses 2, nos fala de uma forma de ser, de uma forma de se portar, de uma maneira de se comportar perante o mundo, de uma obediência à palavra de Deus, de uma maneira de se portar para que o mundo veja e glorifique a Jesus Cristo. Aqui, para muitos, né, para o mundo, é uma loucura, e realmente é uma loucura. Conforme a palavra de Deus mesmo fala, o Evangelho é uma loucura. E quando a gente vê um cenário desse, uma ordem dessa, né, de servir, é uma loucura. Como amar, como servir ao mundo em que o egoísmo, o egocentrismo, o eu sempre fala mais alto? Como amar alguém que não nos ama? Como ter sentimentos por alguém que não tem nenhum sentimento por nós, nos despreza? Como servir em um mundo onde o amor é um amor de via dupla? Ou seja, eu amo a quem me ama, eu quero o bem daquele que me quer bem, eu trabalho para aquele que me paga, eu faço de tudo por menor para aquele que me ajuda, para aquele que está do meu lado. Enquanto aqui Paulo está nos trazendo, o Evangelho, Filipenses 2, está nos trazendo ao contrário, que o amor é um amor de via única, que o amor é incondicional, que o amor, nós devemos nos desapegar de nós mesmos e servir ao próximo. E se eu pudesse dar uma ênfase maior nessa pregação, nesse texto, eu colocaria abnegação. Para muitos, talvez, essa palavra até seja desconhecida, abnegação. Talvez, se perguntasse, alguém falaria que abnegação é um descendente de Abnego, mas não é. Abnegação, segundo o nosso Aurélio, né, o nosso dicionário, abnegação é um ato ou efeito de abnegar, caracterizado pela superação do egoísmo e pelo desapego completo das próprias vontades em prol de uma outra pessoa ou causa. É um sinônimo de altruísmo e envolve a renúncia da própria vontade ou desejos pessoais, por princípios religiosos ou ideais. A palavra deriva do latim abnegatio, que significa recusa ou negação. Para nós cristãos, para nós salvos, para nós os eleitos, a abnegação é fruto do Espírito. A abnegação é amor sacrificial. A abnegação é servidão. Amar ao próximo como a si mesmo, conforme Mateus 22, 39. Mas, voltando à pergunta, como ter uma atitude de abnegação? Como fazer o bem àqueles que não nos querem bem? Como fazer o bem a uma pessoa, àqueles que nos puxam o tapete no trabalho, aqueles que nem nos cumprimentam, aqueles que fazem de tudo para nos derrubar? Como fazer isso? Pois bem, meus irmãos, Paulo aqui está nos trazendo, no texto que foi lido, se há, pois, ele começa, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Paulo aqui está nos questionando, está nos exortando, que se existe um pingo, se existe um quê de amor, um quê entranhados de afetos e misericórdias, que se existe um indício de consolação, que nós devemos desenvolver em nós esse sentimento. Então, ele começa, do versículo 2:2.
completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, unidade. Primeiro princípio para que nós consigamos ter um sentimento de amor ao próximo, de abnegação, seria na unidade. Paulo aqui está nos trazendo, então, que até mesmo o menor princípio, o menor indício de uma dessas primeiras qualidades que ele falou no versículo 1, que nós tenhamos, então, desenvolver a unidade. Conforme a palavra do Senhor Jesus, em João 17, 22 e 23, na oração de Jesus Cristo, ele pede ao Pai: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Ou seja, na unidade, Jesus está ali colocando que ele e o Pai são uma pessoa, e que nós, juntos a ele, unidos a eles, também somos, e que nós devemos prevalecer como igrejas, como cristãos, também em unidade. Na unidade, a unidade nos fortalece. A unidade aqui sugerida é vista pelo mundo, nos relacionamentos do pai e filho. Através da unidade, o mundo nos enxerga como servos de Cristo, como servos do Senhor. Na unidade, Deus, o Pai, Jesus Cristo, eles são glorificados através da unidade. Em 1 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 1 a 10, Paulo fala... Vixe, desculpa. Ainda bem que não foi papel. Uma vez caiu todos os papéis, eu fiquei perdido. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Esse versículo diz, ele enfatiza em termos a harmonia, em termos a união. Ele destaca que nós devemos ter a mesma postura, estarmos sempre buscando a unidade entre nós. No Salmos 133, 1, muito conhecido, né? Como é bom e agradável que os irmãos, agradável quando os irmãos convivem em união. Onde aqui é destacado que a beleza e a bênção da unidade entre nós. A unidade, meus irmãos, é fundamental para refletirmos o amor de Deus e cumprirmos o seu propósito em nossas vidas. Quando estamos unidos, fortalecemos nossos laços e desafios com os nossos desafios com mais resiliência. A Bíblia nos chama a viver em comunhão, promovendo paz e harmonia nas nossas comunidades e relacionamentos. Principalmente, meus irmãos, na unidade, Jesus Cristo, como já foi dito, ele é exaltado. Jesus é conhecido. Jesus é proclamado. Então, esse é o primeiro ponto. Unidade. Se queremos entender o que é abnegação, o que era amor fraternal, nós devemos ter, primeiramente, unidade. O segundo, meus irmãos, segundo ponto, está em Filipenses 2, 3 e 4, Paulo nos diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o qual é dos outros. Para que a unidade se prevaleça, Paulo nos exorta a não termos atitudes que destroem a nossa união. E que é uma coisa pior do que ter partidarismo ou vanglória no meio dos nossos meios. Isso gera divisão, isso gera discórdia, isso gera discussões desnecessárias nos nossos meios. Isso nos traz
desavenças, isso nos traz transtornos. Por isso, irmãos, que às vezes, o pastor mesmo já pregou, já falou isso aqui, e algumas vezes muitos dos presbíteros falam, para a gente evitar discussões que não têm a ver com a nossa questão aqui, que é pregar o Evangelho, trazer unidade, trazer a união entre nós. Em Lucas 14, 11, Jesus, nosso Senhor, nos diz: pois todos que se exaltam serão humilhados. Em Romanos 12, 13, Paulo nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensei de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O partidarismo, meus irmãos, ou a vanglória, coloca um cristão acima do outro e, portanto, promove conflitos ao invés de harmonia. Quando nós nos colocamos acima dos outros, nós negamos os ensinamentos e exemplos de Jesus, que Jesus nos deu. Nós jogamos fora toda a essência do Evangelho, que prega que devemos ser servos uns dos outros, que devemos servir ao invés de sermos servidos. Em Provérbios 29, 23, a palavra nos diz: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O orgulho pode levar à queda, enquanto a humildade resulta em honra. Então, é muito claro em toda a Bíblia que nós devemos sermos mais servos uns dos outros, que o orgulho, a soberba, não faz parte do nosso viver, da nossa condição de servos uns dos outros. Nosso Senhor Jesus Cristo, como destacado em João 13, 1 a 5, ele lava os pés dos discípulos, nos mostrando como deve ser o nosso relacionamento, como nós devemos relacionar com os nossos irmãos, sem sermos soberbos ou arrogantes. E, com isso, meus irmãos, nós vamos chegar no ponto 3, que está no versículos 2, 5 a 9. A palavra de Paulo, a carta de Paulo nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então, meus irmãos, o terceiro ponto, e talvez o mais difícil de obedecermos, né, que é a humildade. Humildade, irmãos, é o ponto cerne da questão. Jesus veio ao mundo e nos trouxe esse exemplo. Em toda a sua passagem, em toda a sua trajetória, nós vemos a história de um Deus que se fez homem. Um Deus que se esvaziou da sua divindade para se tornar homem, para viver entre nós como homem, para sofrer como homem, para ter as privações que um homem normal, eu e você, temos. E isso para a glória de Deus. E isso para nos mostrar como devemos nos portar perante o mundo. Aqui Jesus é o exemplo máximo de como nós devemos nos portar diante desse mundo caído, desse mundo onde jaz do maligno. Ele a si mesmo se humilhou, a si mesmo se tornou servo. E aí a pergunta que nós fazemos: como, por que nós fazemos isso? É uma loucura total. O mundo fala que nos acham loucos, nos acham
malucos, né, de seguir uma doutrina, um ensinamento desse, acham que nós somos fracos, nós não temos um amor próprio, mas, na verdade, se nós queremos estar na presença do Pai, se nós queremos estar junto a Jesus no seu retorno, esse é o ensinamento máximo que nós devemos seguir. Humildade. Humildade é entendermos que nós não somos nada, nós viemos do pó, que nós não merecíamos estar de pé, mas que, pela misericórdia de Deus, Ele nos proveu essa condição. Ele nos proveu estarmos a Ele no seu retorno. Ele nos chama da nossa podridão de vida, Ele nos chama das nossas mazelas para estarmos servindo, não servindo a nós mesmos, não servindo a quem nós gostamos, não servindo a quem nas nossas esposas, os nossos filhos, mas servimos ao mundo, servimos aquele que realmente pega no nosso pé, aquele que nos puxa o tapete. É esse que nós devemos estar servindo. Então, meus irmãos, um exemplo maior não existe. Paulo entendeu o significado de humildade e viveu a sua vida de forma exemplar. Desmond Thomas Doss também viveu isso, ele entendeu esse chamado. Ele entendeu esse chamado e esteve ali, junto, fazendo a sua obra. Completando a história de Doss, ele viveu até 2006, morreu em 2006, teve várias honrarias, foi condecorado, mas o principal, como já foi dito, não é a forma como as vidas que ele salvou, e sim o que o levou a tomar aquela atitude de servidão. É obediência. Obediência à palavra de Deus. Obediência aos ensinamentos do nosso Pai. E com que propósito? Com que propósito? O propósito está ali a partir do versículo do 9, que nós já lemos também, até o 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tendo em vista essa última passagem, para a glória de Deus Pai, sendo nós, evangélicos, cristãos, membros da Igreja Presbiteriana do Vale de Jatobá, esse é o final, a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai, é que nós devemos nos humilhar, nós devemos ter uma vida de servidão, nós devemos ter uma vida de abnegação, negando-nos a nós mesmos, negando o nosso eu, as nossas vontades, para servir. Servir na igreja, servir em casa, servir no trabalho, servir no trânsito, servir no trabalho, onde estivermos, para que nós sejamos um exemplo, que nós tenhamos a união, no pensamento, no amor, no sentimento, na forma de falar, na forma de nos postarmos diante dos mundos, as nossas falas, de não sermos soberbos, de não sermos temos vanglória naquilo que fazemos, de não sermos orgulhosos, porque o orgulho joga por terra todas as nossas obras, de não sermos arrogantes naquilo que falamos, eu sou melhor do que esse, eu sou melhor do que aquele, de termos submissão às nossas autoridades, de termos
uma vida de retidão, de presteza. E isso não é para nossa vanglória. Eu confesso aos irmãos que é difícil. Não pensem, aos irmãos, que quando a gente está falando aqui é para vocês. Não, a gente está falando para nós mesmos. Confesso aos irmãos que é uma dificuldade quando a gente está lendo a palavra e vendo que ela está falando é para você, é para a gente mesmo. O quão difícil é esvaziarmos de nós mesmos. O quão difícil é estar aqui na frente para falar da palavra de Deus, imaginando o quanto está passando no coração dos irmãos. Nossa, como ele erra. Nossa, como ele faz isso. E isso é orgulho, é achar que as pessoas estão nos criticando. Quando, na verdade, a gente tem aqui, está falando a palavra de Deus, independente do que os irmãos pensam, independente do julgamento que está sendo feito. A gente está falando a palavra de Deus para a glória de Deus, e não para a nossa glória, não para o nosso engrandecimento. É difícil esvaziarmos, é complicado, como eu disse no início, é uma loucura, o Evangelho é uma loucura, mas para o mundo isso deveria ser uma loucura. Para nós, os verdadeiros cristãos, os servos, deveria ser um ato genuíno, deveria ser um ato normal, deveria ser um ato comum entre nós. É difícil, é uma loucura, mas é uma loucura que é para a glória de Deus, é para o reconhecimento de Jesus Cristo perante o mundo, é para que o nome de Deus seja exaltado. Então, é muito gratificante, é muito prazeroso podermos servir a um Deus maravilhoso que veio ao mundo por nós, pobres, pecadores, que não temos nada, mas nada para oferecer. E mesmo assim Ele veio e deu a sua vida por nós. E mesmo assim Ele veio e sofreu por nós. Então, irmãos, essa é a palavra de hoje. Que nós tenhamos uma vida de entrega, uma vida de servidão, uma vida de serviço, uma vida de amor ao próximo, uma vida onde os frutos do Espírito possam estar brotando em nossos corações dia após dia. Que nós sejamos abençoados por Deus, que nós possamos estar completando a nossa missão, que nós possamos estar levando ao mundo essa atitude que Paulo teve, que Thomas Doss teve e que Jesus nos trouxe aos nossos corações, principalmente. Que sejamos realmente servos onde estivermos, prestando a obra de Deus, seja onde for que Ele nos colocar, seja a quem necessitar. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. Peço àqueles irmãos que puderem se colocar de pé. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa para aprender mais da Tua palavra. E que, de acordo com a Tua palavra dita aqui hoje, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos, Senhor, mais humildes, Senhor, e entendermos os nossos irmãos, a compreendê-los, Senhor, e que possamos viver em unidade nessa igreja, Senhor, que o Senhor nos conduza para isto. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Tem um recado. Só avisando que o pastor ainda se encontra em viagem, ele volta na próxima, na outra segunda, então ele já estará de retorno. Hoje à noite estaremos novamente aqui com o presbítero Tiago trazendo a palavra de Deus e esperamos todos os irmãos logo mais à noite. Amém.